Seja bem-vindo ao Enad Experience, o seu guia rápido, direto e sem enrolação para mandar bem no Enad. Aqui, estudar experiência, não obrigação. Hoje a gente vai mergulhar num tema pesado, mas super importante para o Enad e para a gente entender o Brasil. Violência e segurança pública. Vamos olhar os dados, as políticas, né? O que os textos trazem para a gente discutir. Isso. A ideia é, assim, ter uma visão atualizada e crítica da criminalidade, do que o Estado tem feito e, claro, o que se pensa para o futuro. São pontos-chave para a reflexão que o Enad pede olhando esses materiais. Para a gente começar, os números de violência que as fontes mostram são brutais, né? Coisa de dezenas de milhares de homicídios por ano. Isso pesa muito para o Brasil lá fora. Exatamente. E essa violência ela não é distribuída igual, sabe? As fontes apontam uma mudança geográfica bem clara. Lá para meados dos anos 2000, o Nordeste, que antes era menos violento, virou a região com as maiores taxas de homicídio, superou o Sudeste. Isso chama atenção. E tem aquele ponto que os materiais trazem, o tal paradoxo nordestino, né? A região melhorou socialmente e economicamente, mas a violência explodiu. As fontes dão alguma pista do porquê disso? Olha, as fontes sugerem que é complexo, não tem uma causa única, mas falam da expansão de facções para novas áreas, talvez por causa de rotas de tráfico, sabe, ou mercados locais, e talvez o desenvolvimento não tenha chegado igual para todo mundo, deixando áreas vulneráveis, né? A dinâmica do crime mudou ali. Eu entendi. E o perfil de quem mais sofre com isso continua muito claro, certo? Sim, e é trágico. Homens jovens, negros, baixa escolaridade, são as maiores vítimas de homicídio, uma diferença enorme, mesmo quando a gente olha outros fatores. E tem também a violência contra mulheres, feminicídio, muitas vezes em casa, e contra a população LGBTQI+. Coisas ligadas a problemas estruturais mesmo, de gênero, preconceito. As fontes falam até da vulnerabilidade de crianças a abusos por gente próxima. Nossa, é um quadro bem duro esse que as fontes pintam. E para lidar com isso, o desafio já começa na própria segurança pública. Os textos falam de um legado autoritário. Exato. Vários analistas que aparecem nas fontes dizem que a estrutura da polícia ainda tem muito da ditadura, sabe? Focada na repressão, pouca reforma depois da redemocratização. E aí soma isso com uma fragmentação enorme. Fragmentação como assim? Falta tipo uma política nacional que funcione de verdade. União, estados, municípios que passaram a ser mais importantes nesse debate, porque estão ali perto do problema, eles não trabalham juntos, de forma integrada. As próprias polícias, militar e civil, às vezes não se falam. E a confiança das pessoas na polícia, como os textos mostram, é baixa. Isso atrapalha muito qualquer coisa que precise da ajuda da comunidade. E claro, a ligação com a desigualdade que a gente já falou. Onde falta Estado com serviço, oportunidade, o crime muitas vezes entra, né? Como os textos sugerem. Com certeza. Bom, diante disso tudo, tentaram criar políticas nacionais. O PNSP, o Plano Nacional de Segurança Pública, lá de 2000, é citado como uma ideia importante, mas as fontes dizem que não deu muito resultado prático. Por quê? Faltou dinheiro, meta clara, dificuldade de fazer acontecer, ficou mais no papel. Aí depois veio o PRONASSE, né? Com aquela ideia de segurança cidadã, o que ele trouxe de diferente, segundo as fontes. O PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, de 2007, ele tentou mudar um pouco o foco. A ideia era não ver segurança só como polícia, mas ligada com tudo: educação, saúde, cultura, prevenção social mesmo. E quis trazer mais a sociedade para perto, tipo na primeira CONSEG, a Conferência Nacional de Segurança Pública. Era para tratar segurança de um jeito mais amplo. Mas apesar dessas dificuldades no nível nacional que as fontes mostram, o material traz alguma luz no fim do túnel. Alguma experiência em algum estado que deu certo? Sim, e são casos que valem a pena olhar. Pernambuco, com o Pacto pela Vida, que começou em 2007, conseguiu baixar os homicídios por um tempo, mesmo no Nordeste. O que parece ter feito a diferença, segundo as fontes, foi juntar mais polícia com inteligência, integração com judiciário, MP, e uma gestão bem focada em analisar dado, cobrar resultado. E São Paulo também é citado por ter conseguido reduzir, só que de um jeito um pouco diferente, é isso? Isso, São Paulo também reduziu bastante os homicídios, principalmente ali entre 2000 e 2012. Mas foi mais com planejamento, gestão da informação, cobrança de resultados das polícias, mesmo sem fazer grandes mudanças na estrutura delas. Mostra que gestão e inteligência pesam bastante.
Então, juntando tudo que os textos trazem, o caminho é complexo, mas parece que aponta para integrar as coisas. Repressão qualificada, sim, mas com inteligência. Prevenção, olhando as causas sociais, controle de armas, as fontes até mencionam o Estatuto do Desarmamento nisso, e tentar refazer essa ponte entre polícia e comunidade. Exatamente. É fundamental entender essas várias camadas, sabe? Os dados, que são alarmantes e desiguais, os problemas das instituições, tipo fragmentação, as diferentes ideias de políticas, como o PNSP e o PRONASSE, e os exemplos que deram certo ou não, como Pernambuco e São Paulo. E refletir sobre isso, sobre por que algo funcionou ou não, é bem o tipo de análise que o ENAD espera. E claro, é essencial para a gente pensar o Brasil. Fica essa questão que os materiais deixam no ar. Como é que a gente supera essa fragmentação e faz as boas ideias funcionarem de verdade e por mais tempo, né? Encerramos mais um episódio do ENAD Experience. Continue sua jornada de estudos com disciplina e propósito. Até breve!